CPMI do dia 8 de janeiro pode sim ir para o vinagre por conta da sua presidência. O cara é do PP e ele não quer investigar, não, omissão do governo. Ele quer investigar quem participou, quem financiou, quem fez o quê no movimento. E aí você já sabe, né? Eu acho que a gente tem que estar muito preparado para isso, embora eu não tenha nenhuma dúvida dos nossos parlamentares que estão realmente de olho no que é importante, mas nós vamos ter muitos problemas. Nessa edição, que é o Batidão de Notícias que eu faço sempre à tarde, eu quero conversar com você do calabouço fiscal, que foi aprovado ontem, e eu avisei, porque teve, né, aquela reunião lá na residência oficial da Câmara com Arthur Lira e os líderes de partidos. Só para vocês saberem, o governo Lula liberou R$ 1 bilhão só em negociações com o parlamento, com o Congresso essa semana, só em uma semana, gente. E aí a gente sabia que ia dar bom para eles. E é bom para a gente? Não, não é bom para a gente. Então vamos falar a respeito disso, vamos falar da CPI do MST. Você acredita que teve um padre lá que eu nunca ouvi falar, o cara é deputado e teve a coragem de alegar que o agronegócio não produz arroz? Fica comigo, você vai gostar muito. Vamos falar da vitória que Michele e Bolsonaro tiveram no TSE, mais um inquérito encerrado contra Flávio Bolsonaro, sem provar nada, só serviu mesmo para fazer manchete mentirosa de mídia mainstream, entre outros assuntos. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Você está aqui pela primeira vez, aproveita, agradece a Deus que você tropeçou aqui e ajuda a gente, se inscreva e ative o sininho. Vamos começar falando do calabouço fiscal, que vai ser um descalabro. Gente, preparem o bolso, segurem as carteiras, porque vai doer, tá? Então, ó, a aprovação do sistema que substitui o teto de gastos criado por Michel Temer dará mais liberdade para o governo do PT para aumentar as despesas. E detalhe, não pune o presidente no caso de descumprimento, apenas faz algumas contingências, tá? E aí o Jorge Serrão, nosso querido amigo também, radialista, comunicador e jornalista, ele disse o seguinte, ó, ficou muito claro que Arthur Lira aprova o que ele quiser. Aprovar ou não o cala-boca fiscal nem é o problema. O grave é que o texto final só foi conhecido dos deputados pouco tempo antes da votação, não houve debate nenhum no parlamento. Tudo passa sem discussão. E aí o Luiz Felipe de Orleans e Bragança também pontuou, assim como a Bia Kicis disse que não votou, inclusive está tudo isso em detalhes lá no meu Twitter. Se você não me segue, é um bom momento agora, o link está aqui na descrição. O Luiz Felipe, o Princeso, diz, ó, a maioria da Câmara decidiu por aprovar o calabouço fiscal. Gente, mas o calabouço, ele passou com folga. Foram 372 votos contra 108. Eu votei contra, diz o Princeso. Deixo claro, mais uma vez, que a medida prejudica e muito o país. Mais impostos estão por vir para bancar a farra dos gastos descontrolados do governo. E aí vamos falar de Flávio Bolsonaro, que também comentou, né? Com esse calabouço fiscal do Lula aprovado, certeza que vai pesar no bolso do povo. Eles precisam arrumar 100 bilhões de reais para fechar as contas. De onde vocês acham que vai sair esse dinheiro? E aí o Estadão, né, mostra o rombo maior em 2023, mostra que Haddad terá de dar duplo twist carpado para entregar o que prometeu. Eu desconfio que o pessoal do Estadão, ou pelo menos quem fez essa matéria, segue o Divas da Opressão desde os primórdios, né? Que essa coisa de duplo twist carpado é uma marca da professora Paula Marisa. Então, assim, segurem suas carteiras, viu? Porque vai doer demais. Deixa eu mostrar para vocês mais um bololô que o pessoal da esquerda utiliza para criar falácias e narrativas. Humberto Costa, como sempre, fazendo escândalo no Twitter por nada, e ele diz o seguinte, grave, PF encontra mensagem no celular do homem de confiança de Bolsonaro, Mauro Cid, que indicam que Michele Bolsonaro pedia saques e depósitos em dinheiro vivo. A negociata foi feita por meio de duas assessoras da ex-primeira-dama, Cíntia Nogueira e Gisele Carneiro. Vocês já estão cansados de saber, né? Que Mauro Cid era o assessor direto e que ele cuidava, sim, de transferências, pagamento e saques, tanto para Bolsonaro quanto para Michele. Então, assim, ele não falou nada aqui, ó. O que ele declarou aqui são as peculiaridades de prestação de serviços de um assessor. Então, são coerentes com a função do assessor. Então,
fiquem preparados, porque falácias como essas serão muito utilizadas daqui para frente. Seguindo aqui, vamos falar a respeito da treta, gente. Marina Silva, como eu disse ontem, né? Marina Silva está peitando o governo. Ela disse hoje, numa série de tweets, que já liberou uma série de licenças para a Petrobras esse ano, inclusive licenças altíssimas, tá? Um número alto de licenças. E aí ela fala assim, ó, eu não tenho nada contra a Petrobras, não, mas no caso do Amapá, eu não vou conceder a licença. Aí o ministro de Minas e Energias gritou, ele falou, olha, esse negócio é inadmissível. Eu só aviso que a Greta deu dislike e saiu do grupo. O DiCaprio nem por aqui pintou ainda. Eu não vejo essa esquerda criticar esse pessoal que quer extrair petróleo da Amazônia da mesma forma que criticou o Bolsonaro. Então, a população brasileira precisa se preparar, porque se a gente tiver Bolsonaro em 2026, e eu rezo e rogo a Deus para isso, nós teremos muitos problemas de falácias, ainda com natureza, com verde, com a Amazônia, com as girafas e tal. E vocês precisam estar preparados para dar o retorno, feedback desse tipo de falácia na crista da hora que eles começarem a fazer. Então, tá aí, ó, o ministro de Minas e Energias dizendo que, olha, até durante o governo Bolsonaro, tudo que o IBAMA dizia, não, o IBAMA estava dentro da lei e tinha que ser sagrado. Com a gente, não estou querendo muito, não, tá? Então, não tem equidade, não existe, nunca existiu. Vamos continuar aqui falando do nosso querido Flávio Bolsonaro, que muita gente que me seguia nesse canal, inclusive, além de me xingar, deixou de me seguir. Por quê? Porque eu sempre disse, pessoal, se Flávio Bolsonaro fez alguma coisa, ele vai pagar. Agora, o que chama atenção é que reviraram as contas de Flávio Bolsonaro, as contas de clientes de Flávio Bolsonaro, as contas de prestadores de serviço de Flávio Bolsonaro, e nunca, durante os 4 anos, vieram com nada substancioso realmente. Então, eu sempre falei, se tivesse alguma coisa provado contra ele, esse negócio já estaria lá no Fantástico, no Jornal Nacional, em edição especial, extra, com aquela musiquinha da Globo. Então, nunca teve nada de substancioso, nunca teve nada de realmente fático. E aí, o portal Vista Pátria traz, né, que 5 anos depois de instaurar um inquérito para apurar falsidade ideológica contra o Flávio Bolsonaro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro determinou o arquivamento da investigação em decisão proferida anteontem. Flávio era investigado pelo crime em razão de supostamente ter adulterado valores de um imóvel ao fazer declaração de bens para obter o registro da candidatura em 2014. Depois de uma reportagem da Folha de São Paulo, sempre ela, uma advogada formulou uma denúncia e a Justiça Eleitoral determinou a apuração em 2018. Vale comentar aqui, ressaltando, que é sempre assim, a mídia mainstream faz uma denúncia, aí algum advogado ou algum parlamentar entra com um pedido de abertura de inquérito e a Justiça acata. Para quê? Só para sustentar falácias. Seguindo aqui na matéria, informa que a Polícia Federal e o Ministério Público já haviam se manifestado anteriormente há pelo menos 3 anos atrás, tá bom para você? Há pelo menos 3 anos atrás, pelo fim da investigação. Mas o juiz Flávio Itabaiana, velho conhecido aqui também do canal, da Zona Eleitoral 204 e da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, proferiu decisões para manter a investigação. Em seu relatório final, e aí a gente espera que seja final mesmo, né? O delegado Eric Blatt, da Polícia Federal, declarou não ter visto sinais de crime eleitoral cometido por Flávio Bolsonaro. O promotor eleitoral, Alexandre Temístocles, fez a investigação com o apoio do Grupo e Atuação Especial de Combate à Corrupção, o GAEC, mas nada encontrou e, semanas depois, avalizou o arquivamento. Então, queridos, vocês que me xingaram, né, de adoradora de político de estimação, podem voltar aqui, eu aceito todos os pedidos de desculpa, aproveitem, voltem e se inscrevam no canal e ativem o sininho também, tá bom?
Vamos falar do Apio. O Apio tem sido, assim, uma pessoa que está em todos os holofotes, mas também, né, a cada passo que se dá e que se cutuca essa história do Apio, da vida dele, mais coisas vêm à baila. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O pai do juiz Eduardo Apio, afastado, né, da 13ª Vara de Curitiba por ter feito aquele telefonema, e tem o print, né, que inclusive o Kim Paim fez uma denúncia a respeito de quem vazou esse print, que deixou todo mundo assim. Eu estou desencontrada, mas isso não é assunto para agora. O que eu quero comentar com vocês é que o pai do juiz Apio, ele foi citado numa delação premiada da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, pelo qual ele era responsável. O ex-deputado estadual, Francisco Apio, morto em 2022, ele teve um AVC, provavelmente por causa das bundinhas das abelhas, né? Era filiado ao Progressistas, e o Progressistas foi um dos partidos, um dos partidos mais funhanhados em operações da Lava Jato, tá? Na lista de pessoas que recebiam propinas da Odebrecht, o político aparece identificado com o codinome Abelha. Informações do colunista Cláudio Humberto, do Poder Diário. Tá aí, vai se fechando uma corrente e você vê que o nosso país está totalmente tomado, principalmente a estrutura administrativa, está totalmente tomado por pessoas que perderam o cerne moral, né? Esse é o ponto. Vamos falar de André Janones, que eu gosto muito, olha só. Gente, o Bruno Giovanni, ele tem um blog lá na região norte. Veja, ele é esquerdista, tá? Não se encanta, não, mas ele tem umas tiradas fantásticas. Ele colocou essa matéria no blog dele que diz que André Janones está lançando o movimento dos sem CPI. Não querem saber de André Janones em lugar nenhum, né? Há pouco o deputado publicou um vídeo em que um comentarista da Globo News diz não entender por que ele ficou fora da CPI do MST. Abro aspas. Parece que alguns ainda não entenderam a voz das redes de hoje em dia. É o que chamávamos de voz das ruas nos anos 90, ou seja, o povo. Esse argumento veio de Janones. Então, primeira notícia, Janones, além de ter uma fofoca aí que eu veiculei aqui ontem, de não estar sendo muito bem-vindo no PT, ele também está fazendo parte do movimento dos sem CPI e sem CPMI, não querem Janones em canto nenhum, e aí ele está referindo as redes sociais como a voz das ruas dos anos 90. Por isso, o PL 2630, para calar a voz das ruas dos anos 90, que atualmente as redes sociais, né? O deputado conseguiu emplacar Janones na CPMI entre os assuntos mais comentados do Twitter, mas não parece sensibilizar o governo Lula a lhe ceder uma cadeira na CPMI do dia 8 de janeiro. Por falar em CPMI, gente, antes da gente passar para a declaração lá do padre, olha só, ele senta e pega a pipoca, só mais 10 minutinhos. O que acontece? A CPMI, ela está para ser presidida, é claro que isso vai ser votado ainda, parece que vai startar amanhã, parece, tá? Não estou garantindo nada, porque era semana passada, depois passou para terça-feira dessa semana, depois passou para ontem, para hoje, e não sai do papel, né? Então, o que eu quero deixar vocês alertas? Parece que o presidente mais sugerido aí, mais indicado, é um cara do PP, e ele já avisou que ele não vai seguir a linha investigatória da oposição, não. Que houve omissão no governo, que teve ali alguma participação. Ele não quer saber desse assunto na CPMI do dia 8 de janeiro. O que ele quer investigar é quem são os manifestantes, quem financiou, etc. e tal. Então, ele vai olhar só para o que o movimento causou. Ele vai esquecer as pessoas que foram presas, por exemplo, os militares, o próprio secretário de Segurança, que agora está em casa, graças a Deus. Ele não quer tocar nesse assunto. Então, eu acho que os nossos parlamentares devem, sim, tocar nesse assunto. O problema é que nós, a oposição, estamos em minoria. Sim, está havendo uma debandada dessa história aí de presidência e relatoria e tal da CPMI, a esquerda está meio assim, mas nós ainda estamos em minoria. A gente vai ter que ter nervos de aço para conseguir levar isso até o fim, tá? E, por falar em nervos de aço, foi o que eu tive que ter quando eu ouvi a manifestação
desse padre se referindo ao agronegócio brasileiro. Segurem aí. Primeiro, quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje, meu cardápio que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Olha foi isso. Alface. Um tantinho assim. Foi alface. Tem que ir para o Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir para o Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho porque tem trabalho Quem escravo. produz arroz é o agro. No Rio, lá teve trabalho escravo do arroz, do fazendeiro. Quem produz arroz é o agro. Arroz vermelho. Deserto, ele É o suficiente. Ele disse que o agro não produz arroz, e aí alguém gritou, né? Tem que ir para o Rio Grande do Sul. Aí outro parlamentar disse: mas cuidado que lá tem trabalho escravo, o que a gente já desmentiu aqui no programa várias vezes. Agora eu quero compartilhar com vocês a fala de um deputado que muito me honrou falando do agronegócio. Vamos acompanhar. Na fala do deputado Padre João, quando ele disse que o agro não produz arroz. O maior produtor de arroz do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. Em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, na campanha na região sul, na área do litoral gaúcho, são produtores de arroz. Eu entendo que os assentamentos, e defendo que eles produzam, porque se eles são assentados, eles são obrigados a produzir e não a arrendar suas terras, como muitas vezes acontecem, e entendo que eles devem produzir, que bom que produzem. Agora, o arroz produzido pelo MST, ele não dá um dia de consumo dos brasileiros. Quem garante o consumo do Brasil do arroz são os produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de tantos outros estados, inclusive, presidente, arroz importado da Argentina, do governo, que é um governo de esquerda, assim como o governo do Lula, do PT, que produzem arroz também, que muitas vezes nós importamos. Então, vir aqui criticar produtores que põem a comida no prato de todos os brasileiros, dizer que o agro não produz arroz é uma mentira. É uma grande mentira. E a pequena e baixa produção do MST deixaria o Brasil com fome. Não duraria um dia, ao contrário, durariam 10 horas. Se o Padre João comeu arroz hoje, de acordo com a produção nacional, com o consumo nacional, o resto do ano não pode mais comer arroz, se ele for comer só o arroz do MST. Então, eu acho que é o suficiente para esclarecer a população, esclarecer você, ficar muito claro que, gente, não tem como. Eles agora acharam de romantizar a MST e potencializar em muito a produção do MST. Eu já falei para vocês aqui que essa estrutura de MST e o governo querendo garantir a compra de produção apenas do MST é a estrutura exata do plano quinquenal de Lenin, de Stalin, que provocou o Holodomor na Ucrânia, só para você ficar ligado, tá? Digita aí, dá um Google, procura direitinho, que a gente não pode falar com detalhes a esse respeito aqui na plataforma, mas é bom que você se oriente e que tenha muita informação a esse respeito para você entender o que eles estão tentando fazer no Brasil, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, deixa aí a sua opinião. O que você acha que vai acontecer com esse calabouço fiscal aprovado e sobre o que está acontecendo no Brasil. Vou pedir a você, se você gosta do meu trabalho, você pode se tornar um apoiador recorrente. Eu estou precisando muito. Aqui tem um Pix e na descrição tem 2 contas bancárias. E para você que está fora do Brasil, que deseja providenciar aí um amparo para o nosso trabalho, tem também uma conta no PayPal. Eu conto com vocês, já encontro com vocês nos comentários. E às 21h30 eu vou trazer a fala da Carol Detone, que, na minha opinião, tinha que ser Carol Detona. Fique esperto aí e a gente se fala já.